sobre, dentro desse tema, promovendo a reconciliação, a gente falou sobre reconciliação com Deus, né, da importância da gente ser casado e reconciliado com Deus, e como isso afeta os nossos relacionamentos. Então a gente disse lá que a reconciliação com Deus é necessária porque a gente aprende o necessário para relacionamento saudável. Então o referencial de uma relação saudável não se encontra no visível, se encontra na relação de Deus com a gente, de Cristo com a sua igreja. A gente falou sobre reconciliação com Deus necessária para um bom relacionamento, porque isso gera maturidade e autoestima saudável. Falou da importância porque também uma reconciliação com Deus gera na gente fé. E às vezes, para a gente poder passar pelo casamento, a gente tem que também ter fé, não é verdade? Assim, em alguns momentos a gente passa por paixão, em outros momentos a gente passa por fé, mas só pela fé. Então a gente tratou um pouco disso, dessa importância da reconciliação com Deus e o impacto disso no nosso relacionamento conjugal, familiar, tá bom? Então hoje a gente vai falar, dentro desse tema promovendo a reconciliação, a gente vai falar da reconciliação consigo. A gente falou da importância de estar reconciliado com Deus, e hoje então a gente fala sobre estar reconciliado consigo. Mas a pergunta é: o que é estar reconciliado consigo? A gente vai entender esse bicho primeiro, né? Reconciliar é fazer com que as coisas voltem a se encaixar, a se dar bem, a caminhar corretamente, a se unir. Então, o que é reconciliação consigo? Estar reconciliado consigo é viver de bem com você mesmo, né? É ter uma autoestima saudável, é você se aceitar, é você viver livre de culpa, lembrar do passado sem traumas. Por quê? Eu percebo que no casamento, boa parte das crises conjugais, elas não estão no outro. O problema não está no outro, o problema está na gente. E aí eu vou falar até um pouco sobre isso. Então, existem crises que são startadas no casamento por problema financeiro, mas muitas vezes, eu até arrisco dizer, geralmente, as crises no casamento não começam por causa do outro, começam por causa da gente, né? Ou porque a gente não está bem com a gente mesmo, e se eu não estou bem comigo, como é que eu vou ficar bem com o outro? Ou porque a gente não tem uma autoestima saudável. Então, eu sei que isso não acontece com ninguém aqui, mas então assim, a mulher se acha feia, então ela sai na rua e acha que o marido está olhando para tudo que é mulher, porque ela não está bem com ela não está se aceitando bem. Quinta-feira, eu estava na sala de casa, e como eu estava na minha casa, eu tirei a camisa. E aí, como eu tive que consertar algo lá, fazer um trabalho assim de homem lá, eu tenho que fazer uma força para isso, que eu não tenho habilidade para tal. E aí eu falei, vai bagunçar minha calça, a calça que eu uso do trabalho, então eu tirei a calça. E aí eu fiquei só de cueca na sala e a TV ligada no programa do Rodrigo Hilbert. Eu falei, isso faz mal para mim. É melhor mudar de cara. Então assim, a minha autoestima fica grandemente afetada quando eu me vejo de cueca, com esse corpinho abençoado que Deus me deu e o pecado deformou, tendo o Rodrigo Hilbert lá na GNT. Então, assim, a gente não está bem com a gente mesmo, e aí acha que você só está assistindo com as dele, você não quer saber de incluir nada. Então, a gente não está bem com a gente. Problemas que geram porque a gente não se aceita, porque a gente vive carregando culpa daquilo que já passou. De repente o cônjuge já perdoou, mas como a gente se culpa de algo que fez, ou que sofreu, ou que gerou em alguém, a gente se culpa, então a gente não consegue nem perdoar o cônjuge, e também não consegue se perdoar, e isso vai fazer com que a conversa não fique boa e o negócio desande. E também porque assim,
às vezes a gente não consegue desenrolar na relação, porque a gente vive lá do passado, está lá atrás ainda. E aí o cara vai e faz algo errado, aí a esposa fala, bem, não era fazer assim, era fazer assado. Mas você lembra em 1712 quando você também fez isso? Então a gente não está bem resolvido com a gente, não está bem resolvido com o que passou e não consegue. Então geralmente, ou assim, na maioria das vezes, eu percebo que crises conjugais tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Por isso a gente vai falar hoje sobre a reconciliação consigo, tá bom? Vamos lá. E por que a reconciliação consigo, com você mesmo? Você está de bem com você, de bem com seus sentimentos, de bem com o seu corpo, de bem com o seu passado, né? De bem com aquilo que seu esposo, que a sua esposa acha sobre você. Por que isso é importante para a relação hoje? Vamos lá. Primeiro, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Nós só damos aquilo que nós temos. Então, como eu vou passar segurança para minha esposa se eu não sou seguro? Como eu vou trabalhar a autoestima do meu esposo se eu tenho uma baixa autoestima? Então, assim, homem parece bicho bruto, mas o troço para sofrer com autoestima é homem. Vocês já viram que eu já dei um depoimento meu. Eu de cueca, sem camisa, vejo Rodrigo Hilbert e me sinto, desculpa a expressão, mas o mosquitinho um pouco no cavalo do bandido. Então, como que a esposa vai ajudar a trabalhar a autoestima do marido se ela tem problema com a sua própria autoestima? Como que um vai conseguir ouvir as dificuldades, as lutas, o sofrimento do outro, se a pessoa não consegue resolver os seus próprios? Então, primeiro, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A outra coisa, contamos bonita minha voz, é verdade. Outra coisa, porque estar bem consigo, se reconciliar consigo é importante. Porque o casamento só é saudável quando ambos são saudáveis. Quando eu falo para noivos, e esse ano eu casei, viu? Eu estou de Santo Antônio no casamento inteiro esse ano. Fui lá para pedir a bênção no casamento do Valdir e da Lívia. Tem mais 3 casamentos pela frente. Teve acho que já 2, além deles, mais 2 foi isso. Então assim, esse ano eu estou com a unção do negócio. Então, mas o que eu digo para os noivos é o seguinte, que no casamento é o seguinte, é igual a matemática. Se você multiplica, se você soma meio com 1, você não vai ter 2, você vai ter 1,5. Então, se eu entro no casamento achando que a relação vai me fazer saudável, se eu entro doentio no casamento, então a minha relação ela vai ser pelo menos parcialmente doentia, porque metade de mim mais o outro inteiro não formam um casal saudável. Eu estando inteiro na relação e o outro entrando pela metade não forma um casal saudável. Então é o seguinte, é importante estar de bem consigo, reconciliado consigo, para que a própria relação seja saudável. Então assim, eu vou entrar nesse negócio de casamento, mas eu vou entrar para ser feliz, isso vai me fazer bem, vai me fazer mudar. Esquece, não vai te fazer mudar. A gente tem que estar bem com a gente para poder fazer bem pro casamento. Outra coisa, porque estar bem consigo, a reconciliação consigo é importante, para que a gente não crie expectativa da nossa redenção emocional, da nossa redenção psicológica no outro. O que acontece? Boa parte das crises conjugais surgem do fato de que eu espero que o outro, que o cônjuge, quando eu falo outro, é cônjuge, não
O Ricardo falou o cônjuge, tá bom? Que o cônjuge supra a minha necessidade. Então assim, eu tenho problema de autoestima e espero que ela resolva isso em mim. É a história do estar saudável. Meio mais um não é igual a 2, é igual a 1,5. Eu continuo sofrendo com isso. Então eu passo a criar expectativa no outro. Expectativa nunca é bom termos. Nunca é bom termos expectativa. É bom a gente ter esperança. Porque quando a gente tem expectativa tem, a gente define prazo, define jeito, define o timing da coisa. E quando não acontece do nosso jeito, aquilo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente criou a expectativa, a gente se frustra. O que a gente tem que ter é esperança. Porque a esperança tem um que é perene. Sim. Eu espero que um dia isso aconteça. Eu não defino forma, não defino prazo, não defino objeto, eu tenho esperança. Então, o que acontece quando a gente cria expectativa em cima do outro, e esse outro, o cônjuge, o esposo, a esposa, não me corresponde, nasce a crise porque fala assim, mas ele não faz isso para mim. Mas o problema não está nele, o problema está em você. E você projeta nele aquilo que você deveria ser. Eu estou sendo claro? É meio confuso, mas eu estou sendo claro? Então, eu projeto na minha esposa a pessoa carinhosa que eu deveria ser. Alguém já ouviu essa expressão? Eu sei que não acontece aqui, com ninguém. Assim, mas você não me beija. Alguém já ouviu isso assim em algum lugar? Você tem que me beijar. Eu não posso esperar que ela me beije. Eu tenho que beijar. É um exemplo bem corriqueiro de como a minha deficiência interna gera expectativa no outro. E quando eu construo a expectativa no outro e o outro não me corresponde, a culpa é de quem? É do outro, porque ele não faz isso, ela não faz aquilo outro. Então, expectativa é sempre ruim. Segunda-feira vai ser dia das crianças, tá certo? E eu me lembro que há alguns anos, assim que eu mudei para onde eu moro, então a gente vendeu as calças para poder mudar. Assim. E aquele dia das crianças foi um dia das crianças muito, muito pobrinho. Mas minha mãe foi na 25 de março e comprou umas bugigangas da 25 de março lá para os meus filhos. E aí é o seguinte, a minha filha sempre caseira, né? Sempre caseira. Mas o meu filho, eu estou pensando até em botar uma cama para ele na rua, porque ele não tem o trabalho de voltar para casa, né? Um chuveiro na rua para ele. Então, desde pequeno foi assim. E aí o que acontece? Ele pegou um helicóptero de plástico desse tamanho, com cara de xing-ling, com qualidade de xing-ling. O helicóptero não fazia nada. Está guardado esse helicóptero. O helicóptero era uma jossa. Sabe aqueles brinquedos da 25 que só tem tamanho que você pega, que era uma porcaria o helicóptero. Minha mãe deu para ele. Ele pegou aquilo e saiu para a rua. E os meninos, cada um com o seu brinquedo legal. Eu me lembro que tinha um carrinho com todo remoto, um outro com bicicleta, outro com bola. E ele chega com aquela jossa lá. Aí, ó o meu helicóptero. As meninas assim, mas ele faz o quê? Os carrinhos tudo transforma, de pé, bicicleta. O quê? Ele voa. Ele solta raio. Ele tem não sei o quê. Deixa eu começar a soltar a bola, deixa eu ver, tal, tanto é que quebrou todo, está tudo quebrado. Mas por quê? Quando eu crio expectativa, eu me frustro se a coisa não é do jeito que eu espero. Se o menino esperasse ganhar, sei lá, um videogame e ganhasse um helicóptero, jossa, xing-ling, ele ia ficar frustrado. Como ele não esperava, não tinha expectativa de ganhar nada, o que veio é lucro. Talvez na cabecinha dele, ele tinha acho que 7 anos, sei lá, ele tinha esperança de ganhar alguma coisa, mas o que veio é lucro. Então, vejam, quando a gente cria expectativa e o outro não corresponde, a gente se frustra, porque não foi do nosso jeito. Quando a gente não tem expectativa, qualquer coisa que o cônjuge faça é algo muito bom.
Estão entendendo isso aí? Mas a gente só consegue ter esperança no lugar de expectativa quando a gente é bem resolvido. Quando a gente é bem resolvido. Tá certo? Vamos lá. Vamos partir para a parte prática mesmo. Como que é essa parada de reconciliação consigo? Na prática, nas relações familiares, na relação conjugal. E aí, eu vou tomar liberdade de falar sobre relação familiar, não apenas conjugal. Porque nós temos casais com filhos, casais sem filhos, pessoas que não estão casadas, inclusive assistindo ou que ouvirão essa palestra. Tá bom? Então, como que é esse negócio de estar bem consigo, reconciliado consigo mesmo, na prática? Né? O que é? Porque, sou reconciliado comigo. O quê? E crente adora falar coisa assim, que soa bonito, mas que ninguém entende nada. Não é verdade? Eu estava lendo o Cantor Cristão, e eu li o Cantor Cristão inteiro essa semana. Vendo as músicas que eu sabia cantar, porque o pessoal que é mais ouve na fé não sabe disso. Tipo o Evan, talvez não saiba disso. O Valdir, talvez não saiba disso. Mas a gente, antigamente, cantava na igreja uma coisa chamada Cantor Cristão, ou Inário Cristão Batista, porque os batistas foram os caras que consolidaram num livrinho 586 músicas cristãs que se cantavam. Então, por exemplo, uma música linda, mas que ninguém entende aqui. Um pendão rei alvos entregou o rei. O que é um pendão? Entendeu? Outra, em poder, em graça, insigne, obre teu amor, insigne, obre o teu amor, né? Ou então outro, eia, avante andai. Assim, crente fala bonito, mas ninguém entende o que a gente fala. Então, vamos tentar entender o que é esse negócio de promover a reconciliação consigo. Como que é na prática você está reconciliado com você, como isso impacta os seus relacionamentos conjugais, o seu relacionamento conjugal e as suas relações familiares, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, estar reconciliado com você, de bem com você mesmo, resolvido com a sua vida, na relação familiar, é primeiramente, não transferir traumas, medos e frustrações, nem para o cônjuge e nem para o filho, tá? Você está resolvido com você mesmo, é você não despejar nele, no seu esposo, ou na sua esposa, ou nos seus filhos, os seus medos, os seus traumas, as suas experiências ruins. Então eu vou para a Bíblia e vou citar para vocês o texto de Gênesis 29:31 em diante. A gente não vai ler todo o texto aqui, mas qual é o cenário aqui? Qual é a peça? Jacó, então ele é aquele cara que se apaixonou por Raquel e falou para o pai da Raquel: deixa eu casar com ela, assim, trabalha 7 anos para mim, você trabalha com ela. Aí ele falou: então tá bom, eu vou trabalhar 7 anos. Trabalhou 7 anos, ao final de 7 anos, opa, passa aí o meu pitelzinho, passa a minha mulher aí. Aí fizeram aquela festa toda, dançaram, cantaram, beberam, e aí ele vai para as núpcias, né? Para aquilo que eu espero, em nome de Jesus, que os casais que estão aqui tenham hoje. Amém. Só ouviu um amém, gente? Posso ouvir um amém, irmão? Oh, glória a Jesus! Aí eles foram para as núpcias. Aí de manhã, quando ele acorda, cadê a Raquel? Está a irmã dela, mais velha, por quem ele não se apaixonou, e falou: mas o que é isso? Ele correu lá no Labão e falou: sogro, você me deu isso? Eu te pedi uma picape, 0 km, banco de couro, tração das 4 rodas, você me dá um Chevette 83? Não, então, é que o costume é o seguinte: a mais velha casa primeiro. Mas eu quero a Raquel, trabalhar mais 7 anos. E tá ele lá para trabalhar mais 7 anos pela Raquel. E aí o que acontece é que as duas começam a disputar o amor do marido.
a Lia, a mais velha, pode ter filho, Raquel não pode. E ela se põe nessa briga. Tive filho, você não teve. Ah, é? Pega a empregada, vai lá, Jacó, vai lá com a minha empregada lá para você ter filho meu. Ah, Jacó, glória, estou gostando desse negócio. Aí vai com a empregada ter um filho. Ah, é? Você deu a sua empregada? Vou dar a minha também. Vem cá, Jacó, Deus, é hoje e tal. E aí ele vai, né? Ele vai, tem filho com a Lia, com a empregada da Raquel, com a empregada da Lia, tem outro com a Lia, e tal. Até que Raquel consegue dar à luz filhos para Jacó. Mas o que acontece? Os traumas, as frustrações delas, elas despejam em cima de quem? Dos filhos. Então vejam os significados dos nomes dos filhos. Vamos lá. Rubem, quer dizer, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora o Jacó vai me amar. Então dá o nome para o filho por causa da frustração dela. Simeão, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu esse aqui. Levi, agora esta vez se unirá a mim o meu marido. Judá, desta vez louvarei o Senhor. Dan, julgou-me Deus e também ouviu minha voz e me deu um filho. Naftali, com grandes lutas tenho lutado contra a minha irmã e venci. O que significa seu nome? Sabe o que é? Eu não queria falar. Conta pra gente aí, o que significa seu nome? O meu nome, na verdade, significa que minha mãe odiava a minha tia e elas brigavam entre elas e a minha mãe venceu. Entendeu? A frustração sendo jogada em cima dos filhos. Gade, afortunada. Azer, para minha alegria, porque minhas filhas me terão por alegre, por bem-aventurada. Isacar, Deus me tem dado o meu galardão, o meu prêmio, pois eu dei minha serva para o meu marido. Zebulon, Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez o meu marido vai ficar comigo. É assim que ficou no cara. José, o Senhor me deu outro. Então é o seguinte, para compensar as desvantagens, elas vão para os filhos, despejando neles as frustrações que são delas. Então, a pessoa que é bem resolvida consigo, que é bem resolvida com o seu passado, que é bem resolvida com a sua história, não desconta no cônjuge ou nos filhos os seus traumas, as suas frustrações e as suas decepções. Amém? Vamos lá. Na prática, como isso se dá? Por exemplo, a pessoa que teve alguma experiência negativa, por exemplo, com traição, em algum momento da vida, e aí, num outro momento, ela conhece o Joãozinho, e aí se casa com o Joãozinho, mas passa a vida vigiando o Joãozinho. Deixa eu ver seu WhatsApp, deixa eu ver seu Facebook, me dá sua não sei o que lá, eu vou cheirar sua camisa. O cara não tem nada a ver com o trauma dela, ele não tem a ver com aquilo que ela sofreu, então ela despeja nele a frustração disso. É um exemplo, ok? Ou então o Joãozinho, ele teve alguma experiência ruim, sei lá, com mulher, com roupa decotada, sei lá o que, e aí a nova mulher dele, ele conhece, casa, e tá lá, e aí ele viu na paranoia de que, não, essa roupa tá muito assim, essa roupa tá muito assada. Eu estou dando alguns exemplos banais, para mostrar como os nossos traumas podem refletir na nossa relação. Ou então, a Mariazinha já teve uma experiência, por exemplo, de passar fome. O que acontece é que a experiência ruim da Mariazinha de passar fome, ela acaba trazendo para o dia a dia dela como? O esposo, você comprei essa camisa, mas por quê? Está gastando, não vai passar fome. Eu vou contar um exemplo meu. Vamos lá. A gente comia o que tinha. E se negasse, morria de fome, porque o que tinha era aquilo. A gente não tinha o privilégio de dizer assim, disso eu não gosto. Não. E aí, casei, tivemos filhos. Em algum momento, então, os nossos filhos,
eu chego do trabalho em casa e a minha esposa preparando o jantar, fez uma porção de alguma coisa aqui e estava tipo separando, ajeitando a comida à parte para um dos nossos filhos. Eu falei, por que você está fazendo isso? É que não gosta de tal coisa. Eu falei, o quê? Isso é frescura. Tem criança que morre de fome, está separando comida, vai comer. Mas cara, não desce, tem coisa que não desce. E aí eu acabei violentando um dos meus filhos por um trauma que era meu, não era dele, não era dela. Então, perceberam esse tipo de coisa? Então, era um trauma meu, não era um trauma deles. Então, eu despejando nele, um problema que era meu, fazendo, e tem coisa que não desce. É ou não é, irmãos? Por quê? Alguém poderia chegar para mim, já que é assim com ele, então você vai comer margarina. Irmãos, para mim, o inferno é um potão de margarina e eu sou lá dentro. Porque margarina não me desce. Eu passo mal. Eu lavo uma pilha de louça. Se tiver uma colher com margarina, o que acontece com a colher com margarina? Fica lá. Eu tenho problema com isso. Então veja, eu tenho que respeitar o limite das pessoas, mas o meu trauma estava fazendo mal para os outros. Então, quando a gente é bem resolvido com a gente não despeja os nossos traumas, as nossas frustrações, os nossos medos em cima do cônjuge e nem dos filhos. Entenderam isso? Um outro exemplo. O cara passa dificuldade na infância, ou então ele teve alguma experiência ruim com relação à carreira, com relação a finanças, e aí o filho quer estudar, sei lá, falei alguma coisa aí mais alternativa, sei lá, turismo. Não, turismo não dá dinheiro. Tá vendo seu pai, ó, cheio de carro aqui, ó, você tem que fazer o que dê dinheiro. Vai ser, sei lá o que dá dinheiro aí, ó. Pastor dá dinheiro. Vai ser advogado dá dinheiro. Olha a Cássia, olha a cara de rica dela. Vai fazer direito. Então, violenta o cara, o filho, para ser alguma coisa que ele não tem aptidão, não tem o desejo de sê-lo. E está sendo porque o pai está forçando a barra. Entende isso ou não? Então assim, o bem resolvido consigo não despeja em cima do cônjuge e nem dos filhos as suas frustrações, as suas mágoas, os seus traumas. Então eu digo para você, um outro exemplo que eu preciso dar para tentar elucidar e mostrar que isso é mais comum do que a gente imagina. Filhado, cuidado que o menino presta, viu? Ou então, assim, fica de olho. Homem safado dentro do lugar. Homem bom é homem que voa. Você já viu homem voando? Não, então não tem. E aí vai criando no filho um trauma a partir da sua própria experiência. E eu vivi isso na minha casa. O trauma da minha mãe, ela meio que deixava transparecer. Ela dizia assim, eu falei assim, mãe, arranja um velho agora que a senhora está aí e tal. Assim, meu filho, eu não casei, caguei, não quero saber disso. Eu não quero saber disso. Em algum momento, um dos meus irmãos teve alguma experiência ruim com um namorado ou namorada paulista. Eu falo assim, filho meu só está certo com nordestino. Eu até que quando eu levei a taça em casa pela primeira vez, falei, mãe, essa aqui é Tarciana, está namorando e é cearense. Vai dar certo. Foi isso, Tarciana? Vai dar certo. Então vamos ver esse trauma despejando. Vamos lá. Quem está de bem consigo, reconciliado consigo, não despeja traumas, medos e frustrações nas suas relações familiares, na relação conjugal. Outra coisa, estar de bem consigo é reconhecer os seus traumas e as suas mágoas. Vamos ler todos juntos esse versículo aqui? Gênesis 41, 51. 1, 2, 3 e... Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Então veja, qual é a história do José do Egito aqui?
Teve novela já disso na Record ou não? Teve? Quem viu novela sabe disso. Começa a subir a Bíblia. Aliás, irmão, eu parei para ver um trechinho da novela essa semana. E o que eu achei engraçado é que é o seguinte: eles dizem assim, por exemplo, Consolo Alexandre, todo mundo é ofegante na novela. Eu pensei, será que a 10ª praga lá é asma? Porque todo mundo é ofegante na novela. Tipo, bom dia! Todo mundo é ofegante na novela da Record. Mas é bem feito a novela, parece. Tirando o extintor que estava lá, o faraó e o extintor do lado, né? É algo. Mas vamos lá. José do Egito é o cara, então, que é traído pelos irmãos. Ele é vendido como escravo pelos irmãos para o Egito. Os irmãos dizem que o pai dele, para o pai, que ele morreu, mas ele foi vendido como escravo. Foi ser escravo na casa de um Potifar do Egito. Na casa do Potifar, como escravo, ele galgou algumas posições, ganhou a confiança do cara. A mulher do cara viu que José do Egito era tipo de um Rodrigo Hilbert, assim. Vocês viram que eu estou traumatizado com esse cara, né? Ele tem algum defeito sério, eu vou descobrir, eu vou publicar no Facebook para todo mundo saber. O cara é bonito, cozinha bem, tem uma mulher bonita, tem 2 filhos lindos. O cara surfa, é ator, canta e dança. Mas não tem Jesus que adianta, né? Descobriu o defender. E aí, mas não vai se converter, viu, cara? Rock, dá um jeito da sua mulher. Enfim. Não, tomara que ele se converta. Mas quando ele se converter, o Senhor arrebata. Assim, é muito bom nessa terra. Tomou para si e já não era porque Deus tomara para si, né? Então vamos lá. Aí a mulher do Potifar viu lá o José do Egito bonitão. Ele falou, gostei. Aí parte para cima dele e tal, e arranca a roupa dele, ele sai correndo, né, sem roupa, o cara vai preso, vai para a cadeia, e na cadeia lá, tal, ele se dá bem, começa a tomar conta da cadeia, interpreta os sonhos, e aí vai interpretar o sonho do faraó, e aí o faraó fala assim, pô, bacana essa revelação, então agora você vai ser o meu governador do Egito aqui, debaixo de mim é só você. E aí quando ele chega lá na posição de governador do Egito, ele se casa, tem filhos, e o primeiro filho que ele tem, ele dá o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer o sofrimento na casa do meu pai. É isso que ele diz. Esqueci o meu passado, esqueci o meu sofrimento. Só que o que acontece? Quando os irmãos vão no Egito buscar comida, não é isso que acontece. Não é isso que ele demonstra. Ele falou, não, já não sofro mais com o passado, já não sofro mais com os traumas, já não sofro mais com as mágoas. Mas quando os irmãos eles chegam lá no Egito para comprar comida, ele faz o quê? O texto bíblico demonstra que ele estava com conflito interno, com mágoa, com rancor. Ele dá até uma judiadinha dos caras. E olha alguns versículos aqui, Gênesis 42, 7. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e falou asperamente com eles. Ué, ele falou que já não tinha mais mágoa? Ele falou que tinha esquecido o sofrimento? Mas é áspero com os irmãos. Outro versículo, nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou com eles. Mas ele não falou que estava curado do trauma? Ele não falou que estava resolvido? Deus me fez esquecer o tempo da minha tribulação, os sofrimentos, a casa do meu pai. Mas agora ele vê os irmãos e começa a entrar em crise, sofrendo por aquilo, sente raiva, deixa o irmão preso, simula um roubo para culpar os irmãos. Gênesis 43, 30. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. Mas não estava curado disso? Não falou lá, Manassés, Deus me fez esquecer o meu sofrimento, me fez esquecer a casa do meu pai. Ele estava curado, só que não. E tem mais um versículo, Gênesis 45, 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou: saiam todos! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou ao seu irmão. Então, o texto bíblico mostra que ele estava em conflito. Ele diz que estava curado, ele dá o nome do filho dizendo: estou curado, estou resolvido, me resolvi com o passado. Mas quando ele se depara com o seu passado, a realidade é que ele não se curou disso. A realidade é que ele não está liberto disso. A realidade é que a mágoa está lá, a chateação está lá.
Então, a pessoa que é resolvida consigo, que é reconciliada consigo, ela consegue olhar para o seu passado e reconhecer se tem mágoa ou não, se tem chateação ou não, se precisa perdoar ou não. E muitas vezes a gente passa por cima de mágoa, passa por cima de trauma, de falta de perdão, achando que está tudo resolvido. Mas na primeira situação que a gente reencontra com o nosso passado, isso vem à tona e a gente entra em crise, tudo de novo, e a crise é pior do que era. Eu estou falando algo longe de vocês? Então, estar reconciliado consigo é você reconhecer se você tem trauma, se você tem dificuldade, se você carrega a mágoa e se abrir para que Deus trabalhe na sua vida. A gente vai falar um pouco sobre isso lá no fechamento da coisa. Estar reconciliado consigo é perdoar a si mesmo. E aí tem esse texto aqui, que não tem a ver com o casamento, mas tem a ver com se perdoar a si mesmo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Então vamos lá, falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o cara que perseguia cristão. Ele consentiu na morte do Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. E é o cara que pede carta, pede autorização para ir caçar cristão. E na estrada de Damasco ele se encontra com Cristo. Tendo se encontrado com Cristo, ele tem uma experiência de conversão. Tendo se encontrado com Cristo, tendo se convertido, o apóstolo Paulo, ele não vive a sua vida, mas eu consenti na morte do Estevão, mas eu perseguia cristão, mas é que no passado, eu não sou digno de fazer tal coisa, porque no passado não, eu era do mal, eu era perseguidor, meu nome era perseguidor. Ele não vivia se martirizando pelos erros do passado. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente não deixa o nosso relacionamento caminhar, ir para frente, porque a gente geralmente fala de perdoar o cônjuge, mas raramente a gente para pensar em se perdoar. E é o seguinte: quem não se perdoa tem dificuldade de perdoar o outro. Quem não se perdoa não entende a dimensão e a libertação que é perdoar. E na prática, sabe o que acontece? Por eu não me perdoar, consciente ou inconscientemente, eu fico procurando razão para eu não perdoar, ou para eu achar alguma culpa no outro, no cônjuge. Vou repetir: eu não me perdoo, então eu fico buscando espaço para eu acusar a minha esposa, o meu esposo de alguma coisa. Por quê? Como eu não me perdoo, eu quero que alguém também se sinta culpado nessa relação. Consciente ou inconscientemente, isso acontece nas relações. E ninguém é mais escravo do que aquele que não se perdoa a si mesmo, né? Eu vi um post essa semana dizendo assim: perdão é quando a gente consegue liberar a pessoa e depois descobre que quem estava prisioneiro era você mesmo. Isso é o perdão. Não, eu vou perdoar para Roberta, você está liberada, você está perdoada, mas na verdade quem estava escravo disso tudo era eu mesmo. Então é o seguinte: se eu tenho dificuldade em perdoar o meu próprio erro, eu vou ter dificuldade em perdoar o erro do próximo, do cônjuge, do filho. E eu vou ficar buscando situação para eu falar: tá vendo? Por quê? Eu preciso transferir a minha culpa para mais alguém. Eu já vivi situação assim, que eu, por exemplo, tinha que tratar
um assunto com o Évio. Tá? Eu vou dar uns exemplos esdrúxulos, assim. Tá? Porque a gente tem que preservar as pessoas e as histórias. O Évio, eu peguei o Évio pichando um muro, por exemplo. Eu falei, Évio, que negócio é esse? Pichando um muro? Pai de família? Cristão? Então, eu vou te corrigir, vem cá que eu vou te corrigir. Nisso o Valdir levanta. Por que está corrigindo o Évio? E o Valdir toma as dores do Évio assim com muita fúria. Mas por que o Valdir está fazendo isso? Porque o Valdir fez a mesma coisa, ninguém sabia, e o Valdir se sente culpado de ver que o Évio é penalizado e ele não. Está entendendo? Está entendendo? Porque o Valdir também errou. E ele não teve perdão do erro dele. E quando vê alguém cometendo a mesma coisa, ele parte em defesa porque se sente farinha no mesmo saco nessa situação. Então, a pessoa que é bem resolvida consigo, ela consegue se perdoar. E por que consegue se perdoar? Consegue perdoar o esposo, a esposa, o filho. Porque eu estou bem resolvido comigo. E não adianta, gente, o leite derramou, já era. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Quando a gente casou, a gente ganhou um edredom de um amigo meu chamado Cristiano. E esse edredom a gente usa até hoje, né? Aí eu me lembro que a Tássia foi para a faculdade, e aí eu fiquei lendo, como eu sempre faço, e com a caneta marca-texto, rabiscando os meus livros. E aí foi que rolou. Eu tô lá, lendo lá, legal, bacana, bacana. A caneta caiu da minha mão e eu cochilei. Aí quando eu acordo com o livro na mão e tal, cadê a caneta? Quando eu olho, ela encosta, tem algo satânico na mão de bola. Porque ela encosta, ela já vai assim, já vai se espalhando. Meu Deus, eu olho pro relógio, 10 e pouco. Você está chegando na faculdade, e agora? Eu olhei pro lado, eu estava comecei a chupar. Então, não adianta, cara, errou. Você não vai conseguir consertar aquilo no seu time. Está entendendo? O leite, eu fiquei chupando. Meu Deus, você sabia disso, tá? Então, e aí faz vir o edredom, deixa a mancha pro outro lado para ela não ver e tal. Aí ela chega em casa, tudo bem, amor? Tudo. Sensualizando assim, né? Derramou o leite, meu. Como é que você vai consertar isso? É se martirizando, é se culpando. Daqui para frente, eu não falei isso no fechamento da parada. Estar reconciliado consigo é se aceitar. É aceitar você mesmo. Então é o seguinte, faça o melhor que você puder e se aceite. Porque quando a gente não se aceita, a gente tem dificuldade de ser aceito pelo outro. Assim, vem cá, amor, como está bonito, bonito. Não, eu sou feio. Eu te amo. Ama nada. Tem dificuldade de ser aceito pelo outro porque não se aceita. Por exemplo, assim, quem se acha feio, eu não vou falar do Rodrigo Ribeiro de novo. O Hebe está me olhando com uma cara. Tá bom, vai. Quem se acha feio, por exemplo, tem dificuldade de ficar pelado na frente do outro. Porque se acha feio. Depois que eu parar de filmar, eu vou contar uma coisa para vocês que eu comprei. Legal. Minha mulher saiu. Eu tenho dificuldade de ficar pelado na frente do outro. Porque não se aceita. Quem se sente inferiorizado, seja pela sua formação profissional, pela sua remuneração, pela sua aparência, pela sua classe social, tem dificuldade de ser aceito, de aproximação, de transmitir segurança, porque a pessoa não está resolvida com ela mesma, não está reconciliada com aquilo que ela é, seja com a imagem dela, seja com o status dela na sociedade, seja com a carreira profissional, seja com a remuneração. Então,
É complicado você querer algo do outro se você não tem em você, ou aceitar algo que você não aceita em você. Por isso é importante que a gente faça o nosso melhor e a gente se aceite, seja o que for que gere em você algum tipo de complexo, de inferioridade. Faça o seguinte: faça o seu melhor e se aceite em nome de Jesus. Amém? Estão entendendo o que eu quero dizer? Se o meu complexo tem a ver com beleza, eu tenho que fazer o meu melhor e me aceitar. Falar, filha, daqui para frente é só milagre, vai orando, jejuando, faz campanha, porque o meu melhor está aqui e eu estou feliz em poder te dar o meu melhor. Amém? Então, porque eu não me aceito, eu sou feio. Então eu vou falar um pouco de homem, né? Eu não me aceito. Eu sou feio. O outro lado, eu sou feio, mas não corto o cabelo. Eu sou feio, mas não faço a barba. Eu sou feio, mas não passo um perfume. Eu sou feio, mas não sequer escolho uma roupa. Mas assim, irmãos, eu parei de treinar e estou gordo. Então, todas as minhas camisetas e as minhas polos viraram polo com teta, camiseta com teta. Então, eu vou fazer o quê? Eu preciso me cuidar. Eu estou tentando voltar a treinar. E enquanto eu não volto, eu ando assim. Cadê a teta do pastor? Faço o meu melhor e me aceito. Aí o cara, então ele se acha feio e não se ajuda. E aí eu me acho feio e tal. O pastor falou assim que eu tenho que me achar bonito e ficar pelado na frente da minha mulher. Aí vai lá pelado. A moita aqui, gente, nojenta, fedida, sovaco. Irmãos, eu falo para os noivos, querido, Tony Ramos é coisa da novela. Apara os pelos do seu saco. Se a sua mulher não gosta de homem peludo, apara o pelo do peito. Se a sua mulher gosta de você de barba, deixa a barba que ela gosta. Além de ter coisa, eu não sei se tem coisa mais feia que um pelado. Homem pelado, mal cuidado, vai ser ainda, não é verdade? Posso ouvir um amém, irmãos? Olha o clamor da mulherada, gente. Então, se o seu complexo é com relação, então eu me acho gordo. Se cuida. E escutem uma coisa. Eu estava conversando com o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 25 anos, acho que é bonitão, né? 90 e tantos e tal. Aí a gente falando sobre mulher, né? Estava eu, meu sobrinho, meu irmão, falando sobre mulher e tal. Sim, que, cara, a mulher trabalha fora. Chega em casa, tem um monte de coisa para fazer. Tem filho. Você já imaginou, homens, vocês já imaginaram um ser crescendo dentro de você, sugando as suas energias, esticando a sua pele, alargando outras coisas mais que não a barriga? E aí depois esse ser sai de você e fica chupando os bicos dos seus seios assim, durante meses. E você não vai ter tempo de se cuidar, porque tem que cuidar do bebê, cuidar da casa. E aí depois mais fala assim: tá gorda, né? Meu, tem que apanhar de 5 para isso. E aí eu estava dizendo pro meu sobrinho, dizendo assim: Pedro, assim, ele não estava reclamando, ele estava falando sobre beleza, sobre mulher e tal. Eu, meu irmão e ele, eu, o pai dele e ele. Aí eu dizendo assim: os homens têm que aprender a reconhecer a beleza da mulher envelhecendo do lado dele. Eu vou contar um segredo para vocês. Apesar de não parecer, eu sou mais novo que minha esposa. Tá certo? Então assim, quando ela me olha judiadinho, ela consegue ver a beleza de eu estar envelhecendo do lado dela. Quando eu deito no chão, que eu vou levantar e falo, puxa aqui, eu falo assim, está envelhecendo do meu lado, fica a morte do separo, louvado seja o nome do Senhor. E os homens têm que reconhecer isso aí também. Mulher não é igual ao homem, o metabolismo não é o mesmo. Aí assiste Pânico, fica vendo bunda todo dia depois do culto, e aí quer que a mulher tenha uma bunda da cara lá. É fácil, paga para ela. Mas quando ela tiver aquela bunda, ela pode querer sair com os homens que as mulheres que têm aquelas bundas também saem. Então você se mexa, você que se coça.
Então, tudo isso para dizer o seguinte: se eu não me aceito, o meu físico e tal, eu tenho que fazer o meu melhor, e depois que eu faço o meu melhor, eu me entrego como sacrifício suave ao meu cônjuge. Está aqui, esse aqui é o meu melhor. Se o meu complexo tem a ver com a minha formação, com o meu estudo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou aceitar aqui a minha oferta do meu melhor para você, e me aceito. Se o meu complexo tem a ver com o fato dela ganhar bem e eu ganhar mal, eu faço o meu melhor e ela vai saber que o meu melhor está sendo feito, né? E ponto final, ou vice-versa. Estão entendendo onde eu quero chegar? Que não adianta eu ter problema com a minha autoimagem, não adianta eu ter problema com a minha autoestima e não fazer nada para que isso mude. Eu tenho que fazer o possível para que isso mude. Fazendo o possível para que isso mude, eu tenho condição de dizer assim: posso me aceitar. Quem não pode se aceitar é o feio que se acha feio e pula pelado na frente da mulher, com a camisa de vereador, e aí quer namorar pelado, um tufo. Fala, Deus, fala, Deus. Minha mulher não me acha bonito, não, também nem Deus. Entendeu? Ai, pastor, eu estou me achando tão gordo, não sei o que, não sei o que. Irmã, você quer? Ah, pastor, me aconselha, tem um conselho. Começa comendo só uma pizza, irmã. As outras duas você divide. Então, assim, para eu me aceitar, eu tenho que fazer algo, porque assim, ah, não, eu tenho um complexo de inferioridade, mas ele tem que me aceitar. Não, peraí. Vamos lá. Vou fazer um exemplo esdrúxulo ali também. O Márcio vai numa loja. Quanto é essa camisa aqui? O cara fala lá, R$50. Gostei. Vou levar. Camisa amarela, polo. Tá com teta também, tá igual a minha. Tá não. Gostei. Vou levar. Aí o Márcio chega em casa, pega a camisa, fala assim: eu vou para o encontro de casais hoje e de lá, é só glória, só fogo que desce, então eu vou bonito. Aí chega aqui, usou a camisa, voltou para lavar, segunda-feira por dia, a camisa está desse tamanho e está azulada, mudou a cor, estragou. Você vai fazer o que, Márcio? Você vai na loja, né? Se as esposas pensassem assim com a gente estava lascado, né? Porque antes de casar a gente é romântico, a gente malha, mostra o tanquinho. Depois que casa, vira um ogro, só come e mostra o tancão, né? Então, tá entendendo? A gente tem que fazer o nosso possível. Fazendo o nosso possível, a gente tem que se aceitar para que a gente seja aceito. Se aceitar para que a nossa autoestima seja saudável. Se aceitar para que a gente consiga passar segurança para o cônjuge. O que não pode é a gente se sentir inferiorizado e não fazer nada para isso. Se você se sente inferiorizado, faça o melhor que você pode nessa área. Amém? Fala sério. Amém? Faça o melhor que você pode nessa área. Se é o estudo, vai estudar. Se é o seu trabalho, trabalhe com... Quem viu o Fantástico aqui semana passada? Né? Aquele quadro do chefe que se passa por funcionário e anda na firma toda lá e tal. E aí na semana retrasada, ele chegou num maluquinho lá, cristão, e falou assim: olha, é o seguinte, quando você for fazer algo, faz como se fosse para Deus, para você fazer o seu melhor. Falou isso. E aí no encerramento desse quadro domingo, o cara virou e falou: você falou uma coisa para mim, aí mostrou assim. Aí o cara falou: cara, é um privilégio estar lá com um cara que nem você. Começou a chorar. Olha o testemunho. Então assim, se é o trabalho, se é a sua remuneração, sirva como você serve a Deus. Faça o seu melhor. E se aceite. E olha para a cruz do Calvário. E veja o amor de Deus por você manifesto lá. A nossa autoestima não é afirmada por aquilo que temos ou por aquilo que somos, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Ele deu a sua vida por você e por mim. Então nós não temos o direito de não termos uma autoestima saudável quando a gente faz o nosso melhor e olha para a cruz do Calvário.
Irmãos, então é o seguinte, então como é possível a gente se reconciliar consigo? Ficar de bem com a gente mesmo? Eu posso dizer uma coisa? Pelo seu esforço, você não vai conseguir não transferir os traumas. Você vai transferir trauma para filho, vai transferir mágoa para o cônjuge pelo seu próprio esforço. Pelo seu próprio esforço, você vai ter dificuldade de reconhecer suas mágoas, de reconhecer os seus traumas, de reconhecer as suas frustrações. Pelo seu próprio esforço, você vai ter dificuldade em lidar com o seu passado. Em lidar com o seu passado, você vai ter dificuldade com isso. Pelo seu próprio esforço, você vai ter dificuldade de se perdoar. Pelo seu próprio esforço, você vai ter dificuldade em se aceitar. Por exemplo, o livro de autoajuda. O livro de autoajuda só serve para te mostrar que você não sabe fazer nada. Só te joga para baixo, fala assim, eu posso tudo errado. Vamos falar um pouquinho, eu não falei ainda sobre, eu pulei aqui, sobre a gente saber lidar com o nosso passado. Eu sei que é piegas, né? Mas a gente só consegue construir um futuro quando a gente consegue lidar bem com o nosso passado. Tá certo? Quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente lá, o que é que Deus diz para Moisés? Primeira coisa, ele fala assim, tira a sandália, que aqui a parada é santa. Não é isso que Deus diz para Moisés? Moisés, tá. Segunda coisa, ele diz assim, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o Deus dos seus pais, e eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Como que Deus se apresenta para Moisés? Eu sou o Deus do seu passado. Moisés, ele não saiu do Egito fugindo que tinha matado um cara. Não saiu do Egito numa situação assim, se eu fico aqui, eu sou descoberto, eu sou morto, eu sou preso, sei lá o quê. Então, ele mesmo tendo sido criado com Faraó, como um dos filhos de Faraó, ele saiu de lá fugido, porque matou um cara. E aí Moisés chega no deserto, lá ele vira pastor, lá ele casa, uma mulher chamada Zípora, lá ele tem um filho chamado Gerson, e ele está vivendo lá. Então 40 anos no Egito, ele sai fugido e está no deserto. Há 40 anos, deixou o passado para trás, mal resolvido, e quando Deus se revela para ele, ele diz assim, olha, eu sou o Deus do seu passado, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus do povo que está lá abandonado. Então Deus ele se revela para Moisés, chamando Moisés para olhar para o passado dele. Então quando Deus te chamou, quando Deus te trouxe aqui, quando Deus permitiu que você casasse, Deus ele não ignorou o seu passado. Quando Deus te chama nessa noite, Ele não está dizendo, olha, eu sou o Deus de daqui para frente, não. Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você sofreu, Ele sabe o que você passou, e é desse jeito que Ele te chama. Então, por quê? Se Deus não ignora o nosso passado, por que a gente tem que ignorar e não querer tocar nisso? Não toca nesse assunto, porque isso aí para mim é assunto morto. É o mesmo caso do José. Deus me fez esquecer isso. Não esqueceu nada. Você está aí magoando os caras, pisando nos caras. Então, escutem uma coisa, nós não vamos conseguir viver um casamento saudável daqui para frente, se a gente não entender que o Deus que nos chama é o Deus do nosso passado, e Ele quer reconstruir a sua história, ou reconstruir, considerando aquilo que você foi, porque Deus não ignora o que você fez, e aquilo que você fez, se fosse algo tão abominável assim, Deus diria, é melhor esquecer isso aí e pegar outro. Não, mas Deus está te chamando. Não importa se, eu fui prostituta no passado. Se Deus te chamou, e Ele está te chamando, Ele é o Deus do seu passado. Por que ter vergonha do nosso passado? Por que ter vergonha daquilo que a gente passou? Se Deus nos chama sabendo disso. Está entendendo? No passado eu fui um mau marido, eu sentei a mão na minha mulher, no passado eu traí meu cônjuge, no passado eu não cuidava dos meus filhos, eu tenho vergonha disso. Não tenha vergonha disso não. Confessa o teu pecado, se entrega ao Senhor, porque Ele te chama daqui para frente, sabendo aquilo que você fez, e aquilo que você não pode mudar, deixa na mão dele, porque Ele vai cuidar em nome de Jesus. Amém? Então, pela sua força, você não vai conseguir resolver o seu passado.
não vai conseguir não despejar trauma, você não vai conseguir se aceitar, se perdoar. O que é necessário? Uma experiência real com Deus, uma experiência de entrega a Deus, uma experiência de deixar o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração e resolver os desmandos da sua vida. Só assim você vai conseguir não despejar os seus traumas em cima dos outros. Só assim você vai conseguir reconhecer as suas mágoas, as suas deficiências, as suas debilidades. Só assim você vai conseguir lidar com o seu passado, olhar para o seu passado com consciência, mas sem acusação, sem vergonha. Só assim você vai conseguir se perdoar. Só assim você vai conseguir se aceitar. Só com uma experiência pessoal com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Irmãos, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E se a gente não abrir o nosso coração para a obra do Espírito Santo, a gente não consegue reconhecer os nossos erros. A gente não consegue reconhecer onde a gente estava errado. E enquanto a gente não tem essa experiência com Deus, a culpa vai ser do outro sempre. Adão e Eva. Não é isso? Vamos lá. Deus chega lá no paraíso. Adão, cadê você? Aí o Adão, Senhor, estou escondido, porque eu estava de cueca, apareceu o rodo comigo, eu fiquei com vergonha, fugi. O que foi que aconteceu, Adão? É que a mulher que o Senhor me deu, tal. Ô mulher, o que aconteceu aí? É que a serpente que o Senhor criou, a culpa nunca é nossa. Enquanto a gente não tem uma experiência com Deus, a gente não reconhece a nossa culpa. A gente só reconhece a nossa culpa quando nós nos encontramos de fato com Deus e nós temos uma experiência com o Espírito Santo de Deus e dizendo, não, isso aqui é problema meu, eu preciso ser tratado em nome de Jesus. Como eu disse lá no começo, talvez um psicólogo ajudasse vocês mais de uma outra perspectiva. Eu sou teólogo, então eu falo da perspectiva teológica, bíblica. E dessa perspectiva eu digo para você, a cura dos nossos traumas está numa experiência pessoal com Jesus Cristo, numa abertura para a obra do Espírito Santo de Deus. A cura para a nossa falta de perdão está numa experiência pessoal com Jesus Cristo, numa experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. A cura para os nossos problemas de autoimagem está numa experiência pessoal com Jesus Cristo. A conciliação com o nosso passado está numa experiência pessoal com Jesus Cristo, e eu sou uma pessoa que posso testemunhar a respeito disso. Eu, Alexandre. Tanto quando eu falo sobre minha vida de casado, 15 anos e meio, tanto na minha vida toda, os meus traumas até hoje vão sendo equalizados, vão sendo aplainados pela ação do Espírito Santo de Deus, me fazendo reconhecer os meus defeitos, as minhas debilidades, o meu pecado. Mas isso só acontece quando eu abro meu coração para essa obra. Está entendendo? E às vezes a gente precisa mais do que falar, Espírito vem na minha vida. A gente tem que se abrir para a obra do Espírito Santo de Deus, reconhecer a nossa debilidade, reconhecer o nosso erro e às vezes pedir ajuda, ou quase sempre pedir ajuda. Eu tenho muitos traumas que eu carrego assim na minha vida, né? E a minha esposa sofre com isso. Um deles é assim, é que eu morro sozinho, mas eu não abandono. Esse Alexandre do púlpito não é o Alexandre do dia a dia, de casa. Às vezes eu dou uma despirocada, eu danço, pulo, canto, a gente dança de tudo, uma baderna, mas geralmente eu me recolho. E eu tenho muita dificuldade em falar sobre mim. Eu ouço todo mundo. Não tem problema de lidar com todo mundo, mas com a minha vida. Aí eu fui confrontado com a necessidade que eu tenho de pedir ajuda. E como é difícil. Mas eu oro. Eu leio a Bíblia, leio. Eu abro meu coração para a obra do Espírito Santo, abro, desde que ele não me peça que eu me abra com alguém.
Eu confio na palavra de Deus, confio, desde que ela não me peça, tirando aquela parte assim, confessar as nossas culpas uns aos outros. Mas a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E essa semana eu quero testemunhar. Eu venci um grande trauma da minha vida. Eu pedi ajuda. Pedi ajuda. Fui a uma pessoa, um pastor, um doce de pessoa, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem conhecedor da palavra, um homem em que eu me espelho muito. E o poder de Deus se manifestou naquela sala, sabe como? Eu entrei, ele, senta aqui, meu filho, senta aqui, filho. Eu sentei, ele botou uma caixa de lenço do lado. Começa a falar. E à medida que ia falando, eu ia chorando, ele chorava junto. Ele pegava na minha mão, ele punha a mão no meu joelho e tal, e me ouviu por 1 hora. Depois de 1 hora, ele me escovou. Fui ajudado. Voltei para casa, a minha cabeça não pesa 5 gramas. Meu coração parece que vai sair assim, de tão leve que está. A gente precisa de ajuda. A gente precisa se ajudar. A gente só consegue se resolver quando a gente se abre para a obra do Espírito Santo de Deus, se abre para a palavra de Deus e aceita ser ajudado. Não adianta nada você ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar a obra do Espírito Santo de Deus, se você não se abre para ser mudado por aquilo que Ele te propõe. Está entendendo isso ou não? E aí, depois da conversa, ele falou assim: quero orar por você. Tá bom. Pastor que eu acompanho de longe há muito tempo, nunca pensei que eu pudesse sentar junto com ele. Aí eu falei: agora que o fogo vai cair, que glória e tal. E o bicho nem ficou de pé. Desde que estava, Senhor, ajuda meu irmão a fazer aquilo que o Senhor quer. Olha a frase que ele usou: que ele se preocupe mais naquilo que o Senhor está fazendo nele do que naquilo que ele está fazendo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mudou minha vida. Estou sendo mudado. Mas a gente tem que pedir ajuda, conseguir se resolver consigo mesmo. Por esforço próprio, a gente não vai conseguir fazer isso. Foi a consciência da soberania de Deus que fez com que José vencesse o trauma dele e se resolvesse consigo e com o próximo. Foi atendendo o chamado de Deus que Moisés consegue se reconciliar com o passado e se reconciliar consigo, com o seu pecado, com o seu crime. Foi no encontro com Jesus que Saulo consegue se perdoar e não passou a vida pregando: mas eu consenti na morte de Estevão, mas eu persegui cristão. Não, ele se resolveu com aquilo. E é na cruz de Cristo que você vai encontrar o seu valor, vai encontrar o seu perdão. E se você se abrir para essa obra, para a obra do Espírito Santo de Deus e buscar ajuda, você também vai ser liberto e reconciliado consigo mesmo em nome de Jesus. Amém? Voltando lá, para o princípio.